Muito bem, mais um vídeo aqui, a paz do Senhor, né? Vamos ver aqui o que diz a Bíblia sobre o aborto. Você, mulher, né, que engravida aí e quer colocar a criança para fora, né, destruir a criança, vamos ver o que que a Bíblia diz aí sobre o aborto, né? É, Deus criou o homem e a mulher, abençoou e os disse-lhe, frutificai e multiplicai, enchei a terra e sujeitai. E viu Deus tudo quanto tinha criado, e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 28 ao 31. Então nós vamos ver o que é o aborto aí, né? Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, passe para as pessoas, porque existe muitas pessoas que vai ser condenada porque aonde você está enquadrada, você é homicida. Apocalipse 22, 15. De fora ficarão os homicidas. Então você é homicida, todo que mata, né? Porque quem te dá a criança é Deus. Quem tem poder de tirar a vida e dar é Ele, não é você. Então você que tira uma criança, você é homicida. Então a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher e abençoou e disse-lhe frutificar e multiplicar. Aí você fala assim, mas multiplicar no tempo que a gente está e tal, aquilo outro. Bom, irmão, eu já expliquei no outro vídeo meu, vocês procurem no canal aí, né? No caso, aonde eu biblicamente concordo, dentro da Bíblia, porque a minha esposa é assim, né? Você não vai cometer o crime, porque a dificuldade de evitar uma criança entre o relacionamento, né? Você usar as coisas para matar a criança. Então, anticoncepcional, isso, aquilo outro, mas a laqueadura, né? Você não mata a criança. E outra, se você faz e Deus permite, Deus permitiu você fazer, deu tudo certo, qualquer hora que ele quiser fazer você engravidar de novo, ele vai fazer engravidar. E daí? Entendeu? Mas aí daí? A vontade de Deus não é a sua. Se Deus falar que vai ser assim, vai ser assim. Você pode sapatear e fazer o que quiser. Então, eu conheço pessoas que laquearam, ficaram 10 anos, e depois de 10 anos vieram a ter filho de novo. Não entenderam porque é o mistério de Deus. Então é porque Deus deu um tempo ali e falou, não, agora eu quero. Né? E outra, né? Se Deus permitiu os médicos tocar no templo dele, é porque Deus também criou os médicos, criou a medicina. E se Deus criou a medicina, como nós sabemos, então deu autoridade ao médico tocar. E o médico sabe muito bem, né, poupar a sua vida. Então, verificamos desde logo que a reprodução era dos propósitos de criação do homem por Deus. Por outro lado, não lemos em passagem alguma que o homem tenha o direito de matar o seu semelhante, né? Aliás, um mandamento é, não matarás, né? Êxodo capítulo 20, versículo 13, Romanos capítulo 13, versículo 9. Nós vemos um vídeo aí de um líder aí, né? Muito satânico para mim, porque é satânico, né? Ele mesmo disse que é a favor do aborto. Então todas as pessoas que vai contra a Bíblia, eles são o quê? Eles são malignos, eles são inimigos de Deus. Então, se ele é a favor do aborto, ele é a favor que mate as crianças, né? Porque a mulher foi estuprada e tal, aquilo outro tem que tirar o filho, não importa, se veio pela vontade de Deus. Agora, a Bíblia diz do que se queixa o homem, senão dos seus pecados, né? Então, ora, né, a criança que está no ventre da mãe é um ser com identidade própria. Sabia que o primeiro órgão a ser formado no feto é o coração? Você sabia? O primeiro órgão que é formado no feto é o coração. Quando você mata uma criança, você para o coração de alguém. Eu te pergunto para você, você hoje está vivo ou viva? Talvez você teve uma dificuldade tão grande para sobreviver, mas Deus, Ele deu vida e te ajudou a você estar hoje aí. Se você fosse abortado ou abortada, você gostaria? Você gostaria de ser abortado? Você gostaria de ser sacrificado da sua própria mãe, aquela que, né, que o seu sangue menstrual começou a gerar a sua vida, o coração, e de repente, se você pudesse entender isso, né, gostaria de ser abortado? Não, não acredito que não. Se você está aí, você não gostaria de ser. Então, o primeiro órgão que é criado nascido sobre uma criança no feto, é o quê? É o coração. E o coração começa a bater 21 dias após a concepção. Então, o coração ele começa a bater 21 dias após a concepção. Aí você vai lá, tem a coragem de chegar, tomar remédio, veneno, matar uma criança. Saiba de uma coisa,
que todas que você abortou, todas, você dará conta a Deus no último dia do juízo final. Todas. E se você ainda continua, vai dar mais ainda. Pastor, e agora? Eu me arrependo, eu vi esse vídeo, isso está me comovendo, pastor, eu não quero perder minha salvação. Você se arrependeu? Peça perdão a Deus. Se você é cristão, está na igreja, o pastor não sabe de nada e é um homem de Deus. Se for um homem de Deus, um salafrado não. Salafrado você não precisa confessar numa igreja de pecado. Você vai confessar numa igreja que tem pecado, que está cheio de pecado, que o pastor anda cheio de pecado. Então você confessa para Deus e fala, Senhor Deus, perdoa os meus pecados. Perdoa porque eu sou homicida. Perdoa porque eu matei. Eu não quero mais nunca, Jesus, perdoa-me. Aí, com certeza, Jesus vai te perdoar. Então, o coração, então o órgão, né, a ser criado é o coração. E o coração começa a bater 21 dias após a concepção. Neste sentido, quem aborta está a assassinar um ser humano criado por Deus. Como está escrito em Êxodo, né, 20:13, não matarás. Não matarás. E lá em Apocalipse 22:15, 16 a 17 diz, os homicidas não entrarão no reino de Deus. Então veja bem, então nós vemos aqui mais um pouco a vida, que eu quero dizer para você, direito inviolável. Você não pode violar a vida. Você não pode chegar para a vida e violar, certo? Você tem o direito de respirar, você tem o direito de viver. Mas por que você quer tirar o direito de uma criança vir ao mundo? Tem muitas pessoas, tem muitas mulheres que fazem inseminação, tem muitas mulheres que choram para ter uma criança. Enquanto você é abençoada, a Bíblia diz que a mulher que não gera filho, né, a mulher que gera filho, ela será salva pela geração do filho. Ah, pastor, e aquela que não gera? Aquela que não gera filho? Aquela que é estéril? Não, ela será salva também, mas ela vai pagar um preço do perdão, ela vai ter que pedir perdão, né? Mas ela pode gerar filhos também espiritualmente. Então, veja bem, então direito inviolável é a vida. Né? Quem tem poder para tirar a vida? Quem? É porventura o homem que pode decidir o futuro de outro ser semelhante quanto ao momento de sua morte? É você que chega e decreta, é você que decreta a pena de morte para a criança, é você que diz, você não tem direito a vir neste mundo, você não tem direito. Pera aí, quando manteve uma relação sexual, você muito bem sabia que você correria esse risco, você sabia que você poderia se engravidar, você sabe muito bem que os remédios anticoncepcionais, tem muitos deles falha, e mesmo assim você está matando a criança, que você está tomando uma química que está deformando a tua criança e deformando você também. Então, veja bem, outra coisa aqui, então você não pode, lemos em 1 Samuel, né, no capítulo 2, versículo 6, que a autoridade para decidir o momento da morte de alguém pertence exclusivamente a Deus. O Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a terra e faz tornar a subir dela. Só Deus pode fazer isso. Só Ele pode mudar, certo? Só Ele. Então, esta razão, depois que a criança veio, não aborte, porque se você abortar, você vai pagar por isso. Se você abortar, você vai pagar por isso. Lemos por outro lado também no Salmo 139, versículo 13, que o Senhor é quem opera a formação de um ser vivo, o que o faz mover no ventre de sua mãe. Pois tu formaste o meu interior, tu entristeceste-me no ventre da minha mãe. Neste verso, a proteção e a possessão de Deus e o seu poder criativo são excessivos à vida pré-natal. Este ensino torna impossível considerar o embrião ou feto como simples pedaço de tecido. O mínimo que alguém pode dizer é que, no momento da concepção, já existe um ser humano em potencial. Melhor, um ser humano com potencial, o qual é sagrado de valor à vista de Deus, evidenciado pelo seu envolvimento pessoal. Então, seu envolvimento pessoal com fulano e ciclano foi conta sua. Agora a criança tem que pagar pelos seus pecados, a criança tem que pagar pelos seus erros. Você vai estar lá no juízo final. E eu vou estar do lado direito, porque Deus vai me fazer saber todos os seus pecados, porque a mente de Deus será a nossa mente.
Não seremos oniscientes, nem onipresentes, nem onipotentes. A passagem de Êxodo, capítulo 21, versículo 22 e 23, diz assim: se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e for causa que aborte, porém se não houver morte, certamente será multado. Mas se houver morte, então darás a vida por vida. Veja bem essa importância. Êxodo 21, 22 e 23. Se algum homem pelejarem e ferirem uma grávida, e forem causa que o aborte, porém se não houver a morte, certamente será multado. Ele vai pagar multa porque só feriu, só transgrediu a mulher e não feriu a criança, não matou a criança, né? Porém, mas se houver morte, então dará vida por vida. Aquele homem morrerá. Quer dizer que a lei mudou? Quer dizer que então as pessoas agora vêm no mundo porque você quer? Ninguém vem neste mundo se porventura Deus não quiser. Se você for assistir o testemunho meu, eu era para ser uma pessoa abortada. Veja que Deus colocou eu e hoje estou aqui para pregar ou evangelizar. Olha só, se minha mãe tivesse me abortado e Deus permitisse, hoje eu não estaria aqui ensinando isso para você, certo? Mas quero te dizer, é desta forma que muitas pessoas não dão valor à vida. Esta é a única passagem que na Bíblia aborda diretamente o tema do aborto, irmão. E tem sido apresentada como justificação para a aceitação do aborto. Trata-se de um caso em que o aborto é provocado, mas como que acidentalmente, se uma mulher perdesse o filho, havia apenas uma indenização. Se a mulher morresse, também quem a ferisse teria de pagar com a própria vida. Para quem defenda o aborto, a educação que é feita é que é vista só haver de indenização no caso do aborto. Isso significa que o feto não teria alma, que apenas seria ganhar ao nascer, levando um pouco mais. Adiante este pensamento, concluiremos que o aborto induzido seria biblicamente permitido. Ora, isso seria forçar a aplicação da lei do Êxodo, que trata-se de um aborto acidental, né, irmão? E não induzido. O que são duas coisas absolutas distintas. Uma é acidentalmente alguém provocar o aborto, a outra. Por exemplo, Deus não vai te condenar se você porventura estiver grávida, de repente você tropeça, cai, a criança morre, Deus não vai te condenar. Porque você carregou todo aquele tempo e queria a criança. Então você não abortou aquela criança por querer. Foi uma causa das naturezas, uma causa do acidente, né, que aconteceu. E outra é com consentimento da mãe, provocar-se o aborto. Agora, quando você provoca o aborto consentido pelo pai e a mãe, aí você vem pecar, né? Todavia, mesmo acidental, lemos que em tal caso havia uma sanção, o que denota a gravidade desse aborto acidental. Precisamos porque estava em causa a vida. Veja bem, até nesse versículo que nós lemos lá atrás, até numa causa acidental, na época, a pessoa era multada, o marido era multado, certo? Foi um acidente, eu não vi, crime culposo, não doloso. Então, foi um acidente. Então, o marido tinha que pagar uma indenização. O homem, ou o homem que for também tinha que pagar uma indenização, né? Mas, se a mulher cai, tropeça e tal, aquilo outro, se há uma briga de uma mulher com o marido, a mulher grávida e tal, e machuca, né? Por lei, ele tem que ser incriminalizado, ele tem que ser criminalizado, né? Então, veja bem, e se nascer deformado, né? E se nascer deformado? Esta é uma desculpa apresentada para se considerar hipótese do aborto, que, aliás, a nossa lei atualmente já prevê. Que uma criança que nasce deformada, eles querem fazer eutanásia, querem matar, né? Em primeiro lugar, importa notar que Deus criou o homem uma característica tais que, mesmo em condições à primeira vista diversas, consegue sobreviver e adaptar-se por outro lado. Quando esta vida é impossível, a morte vem por si própria. Assim sucede, por exemplo, quando a criança nasce com deformações encefálicas anominais. Cérebro, geralmente, a criança morre passados poucos minutos depois do parto. Mas mesmo que haja seguros motivos que a criança venha a nascer deficiente, será esse o motivo para se aceitar o aborto? Ou seja, o médico viu, a criança está sendo deformada e tal, temos que matar e tal, aquilo outro. Esse é o motivo? Né?
Vejamos o que a palavra de Deus nos diz a respeito. Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo? Ou quem vê o cego? Não sou eu? Eu sou o Senhor. Êxodo capítulo 4, versículo 11, está escrito. E passando, foi em Êxodo capítulo 4, versículo 11, que diz, não sou eu o Senhor? Né? Êxodo capítulo 4, 11. Agora veja outro versículo. E passando Jesus, viu um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele, ou manifeste nele, as obras de Deus. João capítulo 9, versículo 1 e 3. Então veja bem, por que que Deus, muitas das vezes, ele permite vir pessoas doentes ao mundo? Aleijada, cega, muda. Você pensa que foi o pai, foi a mãe que pecou, né? Aí a criança vem, cega. Eu vou te perguntar, se não existissem essas pessoas, como que o poder de Deus iria se manifestar diante disso tudo? Se não existissem essas pessoas com problema, como é que Deus ia mostrar a cura, a libertação? Então essas pessoas, elas não vêm por maldição. Elas vêm, Deus permite para que elas venham, entendeu? Para que elas sejam curadas. Veja quantas pessoas já foram curadas no mundo inteiro. Elas vieram deformadas, vieram isso, e Jesus restaurou, mas isso tudo depende da fé. Porque Deus precisa que as pessoas utilizem a fé, e eles utilizando a fé, tem que ter a matéria para Deus fazer o milagre. Então Jesus fez o milagre, por exemplo. Veja só que lá na festa de casamento, quando Jesus transformou, né, a água em vinho, né, que deu lá mais ou menos parecendo, se não me engano, foi 480 litros ou 600 litros de vinho. Então veja só, se a água, se Jesus não tivesse alguma coisa material ali para fazer o milagre, não ia haver o milagre ali. Então, é por isso que nós estamos falando. Então a Bíblia diz que naquele momento Jesus falou, não, ele veio assim cego e mudo para que a glória de Deus se manifeste nele. Então é a glória de Deus que tem que se manifestar nele. É a glória de Deus que tem que estar na vida, que vai manifestar na vida dessas pessoas deficientes, porque nós vemos paralítico andar, né? Nós vemos mudo falar, surdo ouvir, né? Nós vemos muitas coisas acontecer. Por quê? Porque se não tiver essas pessoas com problema, como que nós vamos acreditar que Deus é poderoso, que Deus faz milagre na vida de alguma pessoa, né? Então, veja lá que Jesus no tanque de Betesda, lá tinha um paralítico de 38 anos lá, né? Que estava lá deitado à esteira, né? E muitas pessoas iam para a beira ali do tanque para serem, uma delas ser jogada lá, se jogar lá dentro, e o anjo, uma vez no ano que descia, viesse chacoalhar a água, e a pessoa que fosse primeiro caída dentro d'água, ela então ficaria curada. Então veja lá que o paralítico lá de Betesda lá, 38 anos, Jesus veio e falou assim, olha, você crê, então levanta-te, toma o teu leite e vai embora. Leite e vai embora. E assim o paralítico andou. Então veja bem, então a resposta bíblica da Bíblia é clara. Aceitar a morte de uma criança ainda não nascida conduz a aceitar também a eutanásia infantil. Isto é homicídio de bebês recém-nascidos que sejam doentes ou deficientes, né? E aceitar isto, não faltaria muito para aceitar também a eutanásia dos inválidos e dos inválidos idosos, né? E todos os que, independentemente da sua idade, não possam cuidar de si mesmo ou se sintam a parte da sociedade, né? Então, quer dizer, aceitar um aborto é a mesma coisa de dar uma eutanásia numa criança, né? Então, se entender que o universo se formou por acaso e que o homem é descendente de uma criatura pré-histórica, né, não há razão para se preocupar com a vida humana. Né? Se as pessoas, você vê que os cientistas, não vi nenhum cientista aceitar Jesus de verdade. Então, cientista nenhum acredita na Bíblia. Eles estudam a Bíblia para distorcer a Bíblia. Né? Então eles acreditam que o homem veio do macaco. Eles acreditam na ciência, na Bíblia não. Nenhum cientista tem autoridade de Deus como homem de Deus. Então veja bem, então não há razão para se preocupar com a vida humana, mas sabendo que o homem foi criado e que tem um destino especial diante do seu Criador. Então concluiremos que a defesa da dádiva divina, que é a vida humana, é de fato inalienável, né? O feto tem espírito? Vamos lá.
A questão é polêmica e misteriosa. Por muito que se argumente, é difícil chegar a uma conclusão no momento exato em que o ser vivo passa a ter alma e espírito. Antes de mais, é importante não confundir alma com espírito. Aquela é a vida, capacidade de reação e entendimento. O espírito é a consciência, o elo da ligação com o mundo espiritual, né? Ou espiritual, né? E desde que se opõe o problema, pois se tem espírito, se for morto no aborto, terá um destino eterno. Certamente o céu, né? A criança, se tem espírito, vai direto. E tem, lógico que tem. Por que tem? Tem, lógico que tem espírito. Porque a Bíblia diz que Adão e Eva, né? Vamos dizer, Adão e Eva, os dois, né? Eles foram feitos aonde? Por isso a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Adão não foi feito aqui na terra, Adão foi feito no céu. Então ele foi feito primeiro, depois ele tornou-se a matéria que o Espírito veio de Adão, que Deus soprou o Espírito de Adão lá, e Adão então entrou no foi colocado sobre o seu corpo, o Espírito de fôlego de vida. Então Adão foi criado no céu. Então a criança, quando ela vem ao ventre, ela já vem com o Espírito. Ela já começa a bater o coração, ela já tem um Espírito ali, né? Batendo. Então, é isso aí. Então, independentemente do fato, importa atender que, para a Bíblia diz, antes que formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ora, para ser em iniquidade, tinha que ter espírito. Assim é, mesmo morrendo por aborto, só pela obra de Jesus pode ir para o céu. Então, toda criança que vem e começou a bater o coração, já entra o espírito de vida, mesmo que o corpo já não esteja formado, né, em carne, porque está ali dentro, o espírito já está agindo. Porque o que faz a pessoa respirar, né, é o fôlego de vida. Né, o fôlego de vida. Então, o coração, não existe uma pessoa morrer e o coração está batendo. Né? Então, veja só aqui também, no Salmo 51, versículo 5, o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome, o Senhor me formou desde o ventre para ser o servo. Né? Isaías 49, 1,5 diz assim, lemos ainda no Salmo 139, também, pois tu formaste os meus rins, entreteceste no ventre da minha mãe, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Então veja só, que nós vemos aqui em Isaías 40, em Salmo 139, uma causa bem importante, né? Pois tu formaste os meus rins, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, ou seja, os olhos de Deus viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Aqui também, irmão, nós traz uma atenção que cada um de nós temos o dia marcado de partir desse lugar. Veja aí que todos os dias, né, que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Então, todos os dias. Então, Deus tem uma data para cada um sair dessa terra. Deus já marcou no livro da vida. Cada um de nós temos um livro da vida. Então, você sabe disso, da nossa vida, né? Nossa vida. O nosso nome no livro da vida de Deus é um. O nosso nome, o nosso livro da vida, porque o dia que Deus fechar o seu livro de vida, você já era. Acabou. Né? Opção entre mãe e filho. A situação extrema na vida de escolha entre duas coisas iguais, importante. Qual deve ser a reação de um crente se o médico disser que, havendo parto, uma vida cederá? Ou a da mãe, ou a da criança. Por qual optar? Há duas vidas em jogo. A vida tem igual valor perante uma situação destas. Muitos não hesitariam em optar pela vida da mãe em vez da criança. Então, preste bem atenção. O médico chega e fala, irmão, o pai, mãe, o marido, ó, nós temos aqui duas pessoas que nós devemos salvar. A mãe ou a criança. Então, o que acontece? Obviamente,
as pessoas vão dizer, não, salva a mãe. Salva a mãe. Se a mãe já morreu, salva a criança, mas tem as duas, ainda dá para uma das duas tem que salvar. Então muitos opinariam pela a mãe, né? Por quê? Porque se o médico ali realmente se não tem como salvar, a criança já tá salva mesmo, né? E a mãe pode gerar mais filho, pode voltar para os outros filhos, então pode continuar, né? Então essa é geralmente uma opção lógica, né? Lista mais racional. Na vida de um cristão, se isso suceder, creio sinceramente que é seguramente uma prova de sua fé em Deus, mas de qualquer forma, qualquer que seja a decisão, ela deve ser obtida em comum pelo casal e pela mesma serão responsáveis perante Deus, porque pertenceste ao fórum individual de cada um, né? Então esta é a razão. Então veja bem. Então vamos continuar aqui. Não nos é lícito indicar qual o melhor escolher, porque na prática é difícil e envolve uma situação psicológica terrível, né? O marido escolher entre o filho e a mulher é muito difícil, né, irmão? Muitos têm enfrentado essa situação e entregue tudo nas mãos de Deus. E sucede que nem a mãe nem o filho morrem. Se assim for a vontade de Deus, contudo, como já referido, essa é uma questão do fórum individual, com consequente responsabilidade perante Deus, não nos sendo lícito dogmatizar nem reprovar qualquer escolha. Então, nesse caso aí, fica a escolha entre o marido, a família, ver a situação dos dois que estão mais grave. Também, se a mãe tiver mais grave, o filho pode salvar, vai salvar a mãe, vai salvar o filho. Mas se a mãe tiver a mãe tiver, como dizer assim, melhor do que o filho, né? Então salva o filho. E se o filho tiver melhor do que a mãe, salva o filho. Salva a mãe se tiver melhor do que o filho. E salva o filho se tiver melhor do que a mãe. Bom, vamos lá. Planejamento familiar, né? Suponhamos que há um casal de parcos rendimentos econômicos, né? Parcos rendimentos econômicos. Com 7 filhos e uma mulher se encontra grávida, deverá aceitar-se o aborto nesse caso? A resposta já foi dada. É contrária à palavra de Deus em qualquer caso. Já problema diferente e se deve haver planejamento familiar. Antigamente os casais tinham muitos filhos, os quais tinham uma função de auxílio, agricultura, por exemplo. Não encontramos na palavra de Deus nenhuma passagem que condena o planejamento familiar. Alguns tentam usar a passagem de Gênesis capítulo 38, versículos 7 e 10. Porém, sendo certo que Onã fez planejamento familiar, tinha por motivo o seu pensamento que se gerasse o filho seria imputado ao seu irmão já falecido. Mas Onã morreu não porque fez planejamento, mas porque desobedeceu uma ordem diretamente de Deus, né? Fazendo essa história de Onã lá, né? Que ele ejaculou fora da mulher, porque Deus queria que ele gerasse filho, né? Do irmão que ele gerasse filho com a mulher do irmão dele que morreu, mas ele não quis dar descendência e desobedeceu a Deus, morreu, né? Naturalmente que o planejamento familiar não contraria o mandamento do Senhor. Aliás, tudo deve ser planejado como o Senhor quer na oração, quer na informação sexual, no conhecimento do corpo humano, dado pelo Senhor. Se Deus fosse contra o planejamento familiar, não teria dado à mulher períodos férteis em que pode conceber e outros que tal é impossível, né? Então, irmão, aqui nós temos mais algumas coisas aqui. Eu gostaria de ler aqui. Para quem já abortou, né? No Salmo 32, Davi expressou a miséria e a profunda tristeza que sentiu enquanto tentava esconder o seu pecado em vez de confessar. Depois ele disse: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste as maldades do meu coração, reconhecendo que era o único meio de escape. Davi confessou o seu pecado ao Senhor, foi uma confissão de confiança, dado que Davi sabia que havia perdão em Deus, né? Salmo 130, versículo 4. Então, irmão, essa aí
essa aí é uma passagem, biblicamente, né, que nós temos que entender. Há perdão para tudo, né? Só o pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, quando você confessa e deixa, alcança misericórdia. O apóstolo João escreveu para crentes que disse: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João capítulo 1, versículo 7 e 9. Então, nós temos aí que ele não disse que nos perdoava a exceção do pecado da imoralidade e do aborto, mas de todo o pecado. Então, de todo pecado. Então, se você cometeu aí este aborto, né? Deus não trata segundo o nosso pecado. Antes, tira completamente da sua mente os nossos pecados confessados, né? Então, ele tira. Então, tá lá em Salmo 103, versículo 10 e 12. Porém, Deus perdoa apenas a quem esteja arrependido e confessa o seu pecado. O perdão de Deus não é, todavia, justificação para, sabendo que é pecado, abortar para depois pedir perdão. Então você não pode usar, vou abortar e vou pedir perdão. Vou abortar e vou pedir perdão, né? Você mata, e você pode ser surpreendida com a morte, o ataque, a volta de Jesus, e não dá tempo de você pedir perdão. Quando você pede perdão a Deus, quando você faz um crime, comete um pecado e pensa em pedir perdão a Deus, você está usando de má fé com Deus. Então você vai colher o que você está plantando, com certeza, né? Porque Jefté fez um voto mal feito, né, diante de Deus. Ele entregou, ele disse que o primeiro da casa dele que viesse ao encontro, ele daria como sacrifício a Deus. Então ele com certeza sabia lá que era um animal, um gato, um cachorro, né? Porque eles criavam muito animal naquela época até hoje. E quem veio foi a única filha dele. Ele teve que matar ela e sacrificar para Deus. Nossa, mas que Deus cruel, meu querido. Nem falo nada. Nem falo nada. Quando o filho de Davi, né? Quando o filho de Davi, o resultado da sua relação imoral com Betseba, morreu, Davi não receou, né, que o filho estivesse à espera para acusar. Antes, pelo contrário, o filho tornou-se um símbolo de esperança de que um dia os dois, pai e filho, seriam unidos no céu, na presença de Deus. Davi declarou em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23, eu irei a ele. Deus perdoa sim, e com perdão de Deus, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romano, capítulo 5, versículo 1. Né, irmão? Então, está aí essa passagem do aborto, né? Está aí essa passagem do aborto. E então, voltando a falar aí, nós temos que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Se você cometeu este aborto, peça perdão urgente, nunca mais faça. Se você continua fazendo, você vai pagar por uma alma, uma por uma, diante de Deus. Então fica aqui o meu comentário, né, sobre o aborto. Dê o seu like aí, inscreva-se no canal. Aqui é só para o santo, não para os profanos. E quero dizer, profano é que só tem direito a falar uma vez. Fala uma vez, a gente já exclui e bloqueia. E compartilhe esse vídeo, né? Eu sei, quero dar meu abraço a todos vocês aí de todos os países que estão ouvindo, que estão me mandando e-mail, que estão me mandando zap, né? Eu quero apresentar os países aqui. Tá aí Itália, tá Noruega, tá Estados Unidos, tá Austrália, tá Portugal, né? E tem outros aí, França, né? Tem França, Brasil, né? Brasil aí, nosso Brasil, Brasilzão, todos os irmãos de todo o estado brasileiro que tem aí reconhecido essas palavras que Deus tem me dado para te dar. E quero te dizer, irmão, o Espírito Santo de Deus está em você. E a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o outro quando é de Deus, certo? Então eu agradeço desde já aí pelos irmãos ter reconhecido. E inscreva no canal, compartilhe-se, deixa o seu like, não esqueça um like, lá de cá, like, amém? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo ensino aí.